Teleaula Natal. Alô, pessoal. Eu sou o professor Seabra, sou professor de matemática da Secretaria Municipal de Educação e o meu sinal em Libra é o dedo indicador passado na bochecha. A aula de hoje nós vamos falar sobre a equação do segundo grau, só que nós vamos dividi-la em duas partes. A parte de hoje nós vamos ver as equações do segundo grau incompletas. Então vamos lá. Temos ali o seguinte: a equação do segundo grau na incógnita x tem a seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então observe ali que o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente, onde a, b e c são números reais com a diferente de zero. O que quer dizer a diferente com zero? Então nós temos ali o seguinte, ó: o a é o coeficiente do termo x ao quadrado, o b é o coeficiente do termo em x e c é chamado de termo independente. Então nós temos ali abaixo copiado a equação do segundo grau, onde eu tenho o valor de a, b e c. Então é uma equação do segundo grau completa. Então nós temos o seguinte: por que o valor de a tem que ser diferente de zero? Então se você substituir aquele a por zero, nós temos o seguinte, ó: eu vou substituir o a pelo zero. Então, se você multiplicar o zero por x ao quadrado, nós vamos ter ali, ó, o seguinte: se a for igual a zero, o termo x ao quadrado se anula e não temos uma equação do segundo grau. Por isso, colocamos uma condição de a diferente de zero. Ó, se a equação do segundo grau e o valor de a é igual a zero, nós temos aí o seguinte: cortando ali, ó, a multiplicação de zero vezes x ao quadrado vai dar zero, e ficamos somente com bx mais c igual a zero. Então, deixamos de ter uma equação de segundo grau e agora nós temos uma equação de primeiro grau. Então, o valor da equação do segundo grau, o valor de a, é o único que não pode ser zero. O b pode ser zero, o c pode ser zero, mas o a jamais pode ser igual a zero. Então, vamos dar continuidade à aula de hoje. Temos ali 4 exemplos de equações do segundo grau. O primeiro exemplo, você tem o valor de a, certo? O valor de a, que é 3, observe que o a é o coeficiente do x ao quadrado. Temos o valor de b, que é menos 7, que é o coeficiente do x. E o valor de c, que é o termo independente, observe que ele não vem acompanhado da variável x, então é o valor de c. Então temos aí o valor de a, b e c. Então toda equação do segundo grau em que aparece o valor de a, b e c, quer dizer, os 3 valores, os 3 coeficientes, dizemos que essa equação do segundo grau, ela é uma equação do segundo grau completa. Vamos ver agora a letra B. Temos ali agora, o que é o coeficiente de x ao quadrado? É 4, é o valor de a. Então, o valor de a é 4. Quem é o coeficiente do x? É 12, é o valor de b. Observe que não aparece o termo independente, que é o valor de c. Logo, dizemos que o valor de c é igual a zero. Então, se eu tenho o valor de a, tenho o valor de b e o valor de c é zero, então essa equação é do segundo grau, mas não é a equação completa. Para que ela seja completa, você tem que ter o valor de a, b e c. Então, eu coloquei ali, equação do segundo grau incompleta. Vamos ver agora a letra C. O valor de a, que vem acompanhado de x ao quadrado, é igual assim. O valor de b eu não tenho, que o valor de b vem acompanhado do x, logo o valor de b vai ser zero. E o valor de c, que é o termo independente, observe que o menos 20 não vem acompanhado da variável x. Logo, é o termo independente, é o valor de c. Então, observe que nessa equação você só tem o valor de a e o valor de c. E o valor de b não aparece na equação do segundo grau. Então, dizemos que o valor de b é zero. Logo, essa equação também é uma equação do segundo grau incompleta. Vamos ver agora a letra D. Então, nós temos o seguinte, ó. Na letra D, você tem 0,5x ao quadrado igual a zero. Temos o valor de a, que é 0,5. O valor de b, que vem acompanhado do x, não aparece na equação. E também o valor de c, que é o termo independente, também não aparece na equação. Logo ali eu só tenho o valor de a. Então essa equação do segundo grau também é incompleta. Eu quero que vocês observem nessas 4 equações que todas elas aparecem o valor de a. Tanto na primeira, que é a equação completa, como na segunda equação, na terceira equação e na quarta equação. Todas aparecem o valor de a. Então, o valor de b e o valor de c também pode ser zero. Então, fique isso com bastante atenção quando você for resolver a equação do segundo grau.
Então, vamos ver aí o primeiro caso. Equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Observe que nessa equação você não tem o valor de C. Você não tem o valor de C. Você tem o valor de A e de B. Então, ela é a equação incompleta. Como resolver essa equação incompleta? Então, vamos lá. Resolva a equação 3x ao quadrado mais 15x igual a zero, sendo o conjunto universo igual aos números reais. Então, vamos ver ali, ó. Eu tenho 3x ao quadrado mais 15x igual a zero. Essa equação que está aí, eu peguei lá no texto. Então, vamos ver lá. Pessoal, para que você resolva uma equação do segundo grau, onde você tem o valor de A e de B, então você deve fazer de que forma? Colocando o x em evidência. Como colocar esse x em evidência? Olha só, aquele 3x ao quadrado eu posso escrever dessa forma. 3 vezes x, porque x vezes x dá x ao quadrado. Mais 15 vezes x igual a zero. Então, aqui eu vou colocar, observando as duas parcelas, ambas têm x. Então, o x aí é o termo que está nas duas parcelas. Então, vamos colocar em evidência. Então, colocando ali, ó, o x em evidência, então ficou x, abre parênteses, fecha parênteses, igual a zero. Quem vai ficar dentro desse parênteses? Olha só, na primeira parcela, quando eu coloquei o x que está dentro do quadrado em evidência, que ele está fora do parênteses, sobraram o que na primeira parcela? 3x. E na segunda parcela, sobrou mais 15. Então, temos aí um produto. Então, temos x, que multiplica 3x mais 15, igual a zero. Então, eu quero saber qual deve ser o valor de x para que esse produto seja igual a zero. Então, você vai fazer duas continhas. O x vai ser igual a zero. Vamos fazer aqui ao lado. X igual a zero. Temos ali a x igual a zero. Então, aí você já tem a primeira resposta, a primeira raiz. Vou fazer ali um círculo de vermelho, ó. Então, ali para você dizer que x, que multiplica 3x mais 15, seja igual a zero, ou x é igual a zero, ou 3x mais 15 é igual a zero, que é o segundo fator. Então, eu coloquei ali 3x mais 15 igual a zero. Então, ali ó, vai ficar 3x igual a menos 15, que eu vou passar o 15, que ele vai mudar de operação para o segundo membro. E agora o 3 está multiplicando o x. Então, ele vai também mudar de operação. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o x vai ficar igual a menos 15 dividido por 3. Dividindo menos 15 por 3, você vai encontrar o valor de x, menos 5. Então, aí, pessoal, encontramos a segunda raiz. Então, observe, para que x, que multiplica 3x mais 15, seja igual a zero, ou o x vai ser zero, ou o x vai ser menos 5. Então, olha só, se eu substituir o x por zero, naquela equação lá, ó, x que multiplica 3x mais 15 igual a zero, se você botar zero no x, vai ficar 0 vezes 3 vezes 0 mais 15. Então, se você multiplicar esse parênteses pelo zero que está fora do parênteses, vai dar quanto? Zero. Da mesma forma, se você colocar o menos 5 no lugar do x. Então, se você colocar menos 5 no primeiro x, está fora do parênteses, abre parênteses, 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. Somado com 15 também vai dar zero. Então, o x igual a zero e o x igual a menos 5 são as duas raízes dessa equação. Então, vamos passar agora para o segundo caso. Então, eu coloquei ali também uma observação. Toda equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero apresenta uma raiz igual a zero. Então, olha só, pessoal. Toda vez que você encontrar uma equação do segundo grau, onde você tem ax ao quadrado mais bx, quer dizer, o valor de A e o valor de B, uma das raízes vai ser zero. E a outra raiz você encontrou igualando o que está dentro do parênteses a zero, que for menos 5. Então, lembre-se disso aí. Toda equação do segundo grau incompleta, onde você tem ax ao quadrado mais bx igual a zero, você vai ter uma das raízes igual a zero. Então, vamos passar agora para o segundo caso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Para aquele valor de x, o losango e o paralelogramo, dados abaixo, têm a mesma área. Então, vocês já estudaram a área nas aulas anteriores. Então, eu tenho um losango e tenho um paralelogramo. Vamos encontrar a área dessas duas figuras. A primeira figura, que é a área de um losango. Então, pessoal, para você encontrar a área de um losango, você deve pegar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividi-la por 2. Então, está ali, ó, diagonal maior, que é o D maiúsculo, vezes o D minúsculo, a diagonal menor. Observe que dentro do losango você tem duas diagonais. Uma diagonal que mede 3x e a outra diagonal que mede 2x. Então, ali é dividido por 2. Essa é a forma de encontrar a área de um losango.
Então, vamos substituir o D maiúsculo e o D minúsculo. Nós temos o seguinte, a área do losango vai ser igual, o D maiúsculo, que é a diagonal maior, corresponde a 3x. E a diagonal menor, 2x, dividido tudo por 2. Multiplicando 3x por 2x, você vai ter o seguinte, ó, 3 vezes 2 dá 6, e x vezes x, como são a mesma base, você soma os expoentes, 1 mais 1 dá 2. Então, ficou 6x ao quadrado, dividido por 2. Dividindo 6 por 2, você vai ter ali 3x ao quadrado. Então, a área daquele losango corresponde a 3x ao quadrado. Então, encontramos a área do losango. Vamos agora encontrar a área do paralelogramo. Pessoal, a área do paralelogramo é a base vezes a altura. A base ali é x mais 5 e a altura é 2x. Vamos fazer essa multiplicação. Então, está ali, ó, base vezes a altura. Essa é a forma para encontrar a área de um paralelogramo, tá certo? Então, aqui nós temos que a área do paralelogramo vai ser igual a base, que é x mais 5, vezes a altura, que é 2x. Então, observe que aquele 2x vai multiplicar o x, está dentro do parênteses, e logo em seguida multiplicar o 5. Então, ficando assim, ó, a área do paralelogramo vai ficar igual x vezes 2x, 2x ao quadrado. 5 vezes 2x, encontramos 2x. Bem, aí eu não posso somar 2x ao quadrado mais 10x, porque eles não são semelhantes. O x está ao quadrado e o outro não está. Então, não posso somar. Mas ele diz o seguinte, que a área dessas duas figuras, certo? São iguais. Então, nós temos ali o seguinte, ó, fazer uma linha tracejada, está em azul, na vertical, e encontramos ali o seguinte, que a área do losango é igual à área do paralelogramo. É o que diz o texto. Vamos pegar a área do losango, que nós encontramos, que foi 3x ao quadrado, e igualar a área do paralelogramo, que foi 2x ao quadrado mais 10x. Passando o 2x ao quadrado para o primeiro membro, eu tenho que mudar de operação. Ele está positivo e passa a ser negativo, ficando 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. E o mais 10 também, vou passar para o primeiro membro, ele está positivo, passa a ser negativo, ficando assim no segundo membro o zero, já que eu passei o 2x ao quadrado para o primeiro membro e o 10x para o primeiro membro, no segundo membro nós vamos igualar a zero, porque 2x ao quadrado e 10x foi passado para o primeiro membro, com zero no segundo membro. E agora nós podemos ali fazer aquela subtração, 3x ao quadrado menos x ao quadrado. Nós encontramos ali, ó, dentro do quadrado vermelho, nós encontramos a resposta de x ao quadrado, porque 3 menos 2 dá 1, 1x ao quadrado, menos 10x igual a zero. Observe aí que eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, onde você tem A e tem B. Nesse caso, nós devemos colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, vai ficar o quê? X ao quadrado dividido por x vai dar x, e menos 10x dividido por x, nós encontramos menos 10. Então, observe que o produto de x por x menos 10 tem que ser igual a zero. Então, um desses fatores tem que ser igual a zero. Então, se eu pego o x igual a zero, nós já encontramos a primeira raiz. E depois eu igualo x menos 10 também igual a zero. Resolvendo, passando o 10 para o segundo membro, nós temos que x é igual a 10. Logo, nós temos ali, ó, como nós estamos trabalhando com área, certo? Eu não posso ter uma área negativa, então, nesse caso, o valor de x ali igual a zero, nós vamos cancelar. Então, a resposta correta é que o valor de x é igual a 10. Observe que nós encontramos duas raízes, x igual a zero e x igual a 10. Lembrando, quando você estiver trabalhando com área, com medidas, o valor negativo ou o zero não serve. Então, nesse caso, a resposta do valor de x, nesse caso, é 10. Vamos passar agora para o segundo caso. Equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais c igual a zero. Nesse caso, o b é igual a zero. Então, você tem o valor de a e o valor de c. Então, também é uma equação incompleta. Como resolvê-la? Então, lá. Resolva a equação 3x ao quadrado menos 12 igual a zero, sendo o conjunto universo igual aos reais. Então, copiei ali a equação, 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. Então, observe aí que você tem o valor de A e o valor de C. Você não tem o valor de B. Nesse caso, vamos resolver de uma outra forma. Nós não temos o x nas duas parcelas para colocar em evidência. Nesse caso, eu vou passar o menos 12 para o segundo membro, ficando 3x ao quadrado igual a 12 positivo, que eu mudei de operação.
Ele está negativo, passou para o segundo membro, ficou positivo. Observe que eu estou procurando o valor de x. E juntamente com o x eu tenho um 3, que está multiplicando o 3x ao quadrado. Vamos mudar de operação novamente. O 3 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Então vai ficar x ao quadrado igual a 12 dividido por 3. Agora vamos dividir o 12 por 3. Então nós temos ali que x ao quadrado é igual a 4. Então, pessoal, a pergunta que eu faço para vocês. Qual é o valor de x? Qual é o valor de x elevado ao quadrado que é igual a 4? Então eu quero saber qual é o valor que elevado ao quadrado é igual a 4. Nesse caso, nós temos dois valores. Eu posso colocar o 2 positivo, que 2 ao quadrado é igual a 4. E também posso colocar o menos 2. Se eu pegar o menos 2 e elevar ao quadrado, também encontramos 4. Então, nesse caso aí, nós temos duas raízes opostas, tá certo? Nesse caso, quando a equação for do segundo grau, onde você tem o valor de A e o valor de C. Então, ficamos assim, ó, que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Por que eu botei mais ou menos? Porque nós temos duas raízes opostas. Como eu perguntei antes, qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 4? Pode ser o 2 positivo, que 2 positivo ao quadrado vai dar 4. E também pode ser o menos 2, que também elevado ao quadrado é igual a 4. Então, continuando, nós temos duas raízes opostas. Então, x vai ser igual a mais ou menos 2. Por que 2? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós temos aí, ó, a raiz da equação de x' é igual a 2 e x duas linhas é igual a menos 2. Lembrando que eu falei antes, se eu pegar ali o 2 e elevar ao quadrado, nós vamos encontrar 4. Se eu pegar o menos 2 e elevar também ao quadrado, encontramos 4. Por isso, nós encontramos ali o sinal de x igual a mais ou menos 2. Então, eu coloquei abaixo. Quando a equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais c for igual a 0, admite raízes reais e estas serão o quê? Simétricas. Simétricas ou opostas. Tá certo, pessoal? Você usa o nome que você quiser. Ou simétricas ou opostas. Tem o mesmo significado. As duas raízes têm o mesmo valor de sinais contrários, sinais diferentes. 2 positivo, 2 negativo. Vamos para isso aí para próximo slide. Então lá. Agora a equação segundo grau é completa na aula 22, continuando agora com a situação. Numa gincana, uma das tarefas consistia na escolha de um envelope que continha uma equação do segundo grau. Ganhava os pontos dessa tarefa a equipe que escolhesse o envelope que continha a equação cujas raízes são os números pares. Supondo que a equipe A tenha escolhido o envelope azul e a equipe B o envelope laranja. Qual das equipes ganhou os pontos dessa tarefa? Então, pessoal, você tem ali duas equações do segundo grau incompleta. Então, vamos resolver uma de cada vez e depois saber quem ganhou a tarefa. Então, a primeira equação, eu tenho no envelope azul, eu tenho a equação 3x ao quadrado menos 27 igual a 0. Então, é a equação do segundo incompleta, onde você tem o valor de A e o valor de C. Observe que a segunda parcela não tem a variável x, ou incógnita x. Então, não vou colocar nada em evidência. Eu devo passar o menos 27 para o segundo membro. Então, ficou 3x ao quadrado igual a 27. Então, o 3 ali que está multiplicando o x ao quadrado vai mudar de operação. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Ficando x ao quadrado igual a 27 dividido por 3. Dividindo 27 por 3, você tem que x ao quadrado é igual a 9. Eu faço a mesma pergunta. Qual é o número que é elevado ao quadrado é igual a 9? Pode ser um 3 positivo e pode ser um 3 negativo. Então, vamos calcular essa raiz. Então, digo que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Nesse caso, nós temos aí duas respostas. Uma resposta positiva e uma resposta negativa. Então, x vai ser igual a mais ou menos 3. Observa ali que eu tenho um valor positivo e um valor o quê? Negativo para 3. Agora, vamos resolver a envelope laranja, que eu também tenho uma outra equação do segundo grau incompleta. É 2x ao quadrado menos 72 igual a 0. Observe também que o 72 não vem acompanhado do x. Logo, a equação do segundo grau incompleta, onde você não tem o valor de b. Então, você não vai botar nada em evidência. Então, vai ficar 2x ao quadrado igual a 72. Dividindo 72 por 2, porque eu tive que mudar a operação. O 2 estava multiplicando, passou a dividir o 72. Dividindo 72 por 2, encontramos 36.
Eu faço a mesma pergunta. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 36? Eu posso dizer que é 6 positivo e posso dizer que é 6 negativo. Nesse caso, vamos encontrar aí que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Calculando a raiz quadrada de 36, você vai ter que x vai ser igual a mais ou menos 6. Então, você encontrou duas respostas, uma positiva e outra negativa. Então, qual vai ser o envelope que vai ser vencedora? Na primeira envelope, você tem que x é igual a 3, e na segunda envelope, você tem que x é igual a 6. Então, nesse caso, quem venceu foi exatamente a equipe B. Beleza? Espero que você tenha entendido aí os dois cálculozinhos, que é uma situação problema. Vamos passar agora para outra situação problema. Num terreno quadrado, foi construída uma casa que ocupa a área de um retângulo de medidas 8 metros por 10 metros. Na planta, a medida do lado do terreno está ilegível, mas sabe-se que a área livre é igual à área do terreno menos a área da casa. É de 320 metros quadrados. Então, pessoal, você vai pegar a área do terreno menos a área da casa, certo? Que corresponde a 320 metros quadrados. Então, observa ali, foi construída a casa, tem lá os lados, né, do terreno que é ilegíveis, então nós vamos encontrar esses valores. Então, ali eu coloquei, ó, que já que eu não sei qual é o comprimento dessa figura, que está ilegível, eu coloquei que o seu comprimento ali, a sua base, a sua altura, seria x. Então, aí vamos encontrar a área da casa. Observe que a casa, o seu comprimento é 8 por 10. Então, vamos multiplicar 8 por 10, que é um retângulo, nós encontramos 80 metros quadrados. Então, eu já sei que a área da casa é de 80 metros quadrados, tá certo? E eu estou procurando o comprimento do lado do terreno. Então, agora ali tem o seguinte, a área do terreno vai ser igual a quem? X vezes x. Já que eu não conheço quem é a sua base e sua altura, o seu comprimento e a sua largura, então eu disse que era x. Então, x vezes x, nós encontramos x ao quadrado. Observe que lá no texto, ele diz que a área do terreno menos a área da casa corresponde a 320 metros quadrados. Então, vamos colocar essa diferença aqui embaixo. A área do terreno menos a área da casa é igual a 320 metros quadrados. Então, vamos substituir as áreas da casa e a área do terreno que nós encontramos logo acima. Então, vamos lá. A área do terreno, x ao quadrado, menos a área da casa, 80 metros ao quadrado. Tudo isso é igual a 320. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos passar o menos 80 para o segundo membro. Vamos mudar de operação. X ao quadrado vai ser igual a 320, já que 80 estava subtraindo, passou para o segundo membro somando. Então, x ao quadrado fica igual a 320 mais 80. Somando 320 mais 80, você vai ter igual x ao quadrado igual a 400. Eu faço a mesma pergunta. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 400? Então, pode ter um número positivo e um número negativo. Então, nós temos ali uma linha tracejada vertical, para separar os cálculos. Nós temos o seguinte, que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 400, que eu estou procurando o valor de x. Como eu disse a vocês que eu tenho dois valores, um será positivo e outro será negativo, nós temos ali o seguinte, qual é a raiz quadrada de 400? É 20. Então, x vai ser igual a mais ou menos 20. Nós temos aí duas respostas, duas raízes opostas ou simétricas. Uma é positiva e a outra é negativa. Então, nós temos ali que x pode ser 20 positivo ou x pode ser 20 negativo. Mas lembre-se, nós estamos trabalhando com medidas, com área. Então, aquele valor negativo não vai servir para o nosso cálculo. Só o valor positivo. Então, ali eu passei um x em cima do menos 20, porque ele não serve para a nossa resposta. Logo, a resposta correta, o lado desse terreno vai ter 20 metros. Ok? Fácil, cuidado, quando estiver trabalhando com medidas, já que você encontrou duas respostas opostas ou simétricas, se estiver trabalhando com medidas, ou com área, ou com volume, você deve pegar o valor positivo da questão. Então, o lado do terreno mede 20 metros. Vamos agora para o terceiro caso. A equação do segundo grau, da forma ax ao quadrado igual a zero. Nesse caso, você só tem ali nessa equação o valor de A. O valor de B é zero e o valor de C é zero. Então, como resolver? Então, tá lá. Resolva a equação 3x ao quadrado igual a zero.
Então, eu coloquei ali 5x ao quadrado. Até errei aí, que era para ter colocado 3x ao quadrado, coloquei 5x ao quadrado. Mas o cálculo vai ser a mesma coisa, não vai ter problema nenhum. Então, temos aí que x ao quadrado vai ser igual a zero, onde dividido por 5. Onde x ao quadrado vai ser igual a zero. Então, ali dividindo, eu pergunto, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar zero? Só existe um, zero. Então, eu digo ali que o valor de x é igual a zero. Então, ali, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de zero. Como zero não é um número positivo, nem tampouco negativo, nós dizemos que o valor de x é igual a zero. Essa é a nossa resposta. Então, observação para vocês. Quando a equação do segundo grau da forma ax ao quadrado for igual a zero, as raízes são nulas ou igual a zero. Então, se você quiser resolver, pode resolver. Caso contrário, você já pode colocar a resposta direta, x igual a zero. Este é o segundo grau. Esse é o terceiro caso. Então, nós vimos o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso. Vamos ver agora o próximo. A solução da equação. X mais 3, ó, abre parênteses, fecha parênteses, x mais 3, vezes, abre parênteses, 2x menos 4, fecha parênteses, igual a zero. Então, ali, pessoal, tem um produto. Eu tenho x mais 3 que multiplica 2x menos 4 igual a zero. Então, nós temos o seguinte, é um caso particular, diferenciado. Então, tem um produto de duas equações que é igual a zero. Então, para que você responda essa questão, um desses fatores tem que ser zero. Ou x mais 3 é igual a zero, ou o 2x menos 4 vai ser igual a zero. Então, vamos fazer dois cálculos separados. Vou pegar ali o 2x mais 3 igual a zero, passando o 3 para o segundo membro, vamos mudar de operação, então x é igual a menos 3, e a segundo fator, que é 2x menos 4, também é igual a zero. Então, vai ficar 2x igual a 4, onde x vai ser 4 dividido por 2, dividindo 4 por 2, x é igual a 2. Então, pessoal, para que esse produto seja igual a zero, o valor de x tem que ser igual a menos 3, ou o valor de x tem que ser igual a 2. São duas respostas que nós temos aí para vocês. Então, pessoal, a aula de hoje nós terminamos, vimos a primeira parte de equação do segundo grau, e em seguida vamos para a segunda parte, equação do segundo grau completa.